Eu vou te contar a história de 3 descobertas que foram feitas de formas inusitadas. Antes que eu esqueça, se inscreva aqui embaixo, se não for inscrito, e ative o sininho de notificações. Assim, você será avisado toda vez que sair um vídeo novo. Combinado? E siga nossas redes sociais. Nós fazemos postagens diariamente, então não vai perder, não. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu sou Ivan Lima e seja muito bem-vindo a Fatos Desconhecidos. Mas agora chega de enrolação, já enrolei demais. Vamos ao primeiro caso de hoje, que é sobre a descoberta inusitada de uma múmia. Tudo começou com uma simples brincadeira de criança. Alexander Kittler, um garotinho de apenas 10 anos de idade, morador de uma cidade alemã, encontrou uma múmia no sótão de sua avó. O garotinho, claro, se assustou quando encontrou um corpo mumificado durante suas brincadeiras e foi procurar o adulto, claro. Depois do susto de Alexander, foi descoberto que o corpo que ele havia achado era de seu avô. Calma, não é que fosse o corpo do avô. É que a múmia que estava ali era do seu avô. Entendeu? Não entendeu. É assim, a múmia que estava ali pertencia ao seu avô. Não, também é confuso, não é? Bom, é o seguinte, ele adquiriu o artefato como uma lembrança de sua visita ao norte da África, no ano de 1950. A tal múmia estava dentro de um sarcófago com adornos hieroglíficos, que são aqueles caracteres utilizados para a escrita no Antigo Egito. E foi isso que acabou provando que a múmia era, de fato, uma múmia legítima. Inclusive, o crânio da múmia tinha a ponta de uma flecha alojada dentro dele. A máscara mortuária e um canopo, que é um recipiente usado antigamente pelos egípcios para armazenar algumas partes do corpo, também foram encontrados. O corpo foi transferido para um local em Hamburgo, na Alemanha, para que fossem feitos mais testes para saber exatamente de que época ela pertencia. Um raio-x feito mostrou que os ossos da múmia estavam cobertos por uma camada metálica e o corpo, que ainda tem seu sexo desconhecido, tinha o comprimento de 1,49 m. Além disso, foi descoberto também que apenas o crânio e os ossos são reais, mas que o corpo da múmia foi composto pelos restos mortais de várias pessoas diferentes. Como o avô, que era o dono da escultura, já faleceu, não se tem muitas outras informações sobre onde exatamente o artefato foi adquirido. Já pensou se você encontra uma pessoa mumificada no sótão da sua casa? Estranho, né? Bom, vai lá. Mas vamos para a próxima história, que é ainda mais bizarra. Há algum tempo atrás, circulava pelas redes sociais, principalmente no Facebook, séries de fotos de supostos restos mortais de uma fada. É isso mesmo que você ouviu? A tal fada teria sido encontrada em uma antiga estrada na cidade de Cornualha, que fica no sudeste da Inglaterra. As imagens mostram um ser minúsculo, semelhante a um corpo humano, mas micro. As fotos foram tiradas pelo homem que encontrou a tal fada e que preferiu não se identificar. Depois de grande repercussão que as fotos tiveram na internet, especialistas em paranormalidade começaram a investigação a partir dessas fotos. Como vocês podem ver pelas imagens divulgadas, o esqueleto cabe na palma da mão e não está completo. Ele não continha nenhum dos membros inferiores, apenas o crânio e vértebras. E uma espécie de esboço da costela. Um programa de podcast chamado The Mystic Menagerie, que conta histórias de investigações sobre fenômenos paranormais, como de fantasmas, vultos, episódios sobrenaturais e criaturas bizarras como duendes, fadas e aliens, contou a história em um dos programas e ajudou a disseminar ainda mais essa história. E ainda levantaram o questionamento. Seria esse um esqueleto de fada ou de alien? Segundo a pessoa que encontrou o ser bizarro, ele estava em uma árvore perto de um ninho de falcão em uma floresta.
O cara que localizou a ossada diz ser um biólogo e falou que gosta de andar pelo lugar para vigiar e observar bichos ameaçados de extinção. Ele disse em entrevista ao jornal que recolheu a mini ossada e levou para outros profissionais no centro de resgate de aves em que trabalha, mas ninguém soube dizer de quais animais aqueles ossos pertenciam. Histórias como essa de aparições de fadas e até de duendes são muito comuns nessa região da Inglaterra. Mas, claro, todas as histórias sempre foram desmascaradas. Quem sabe? Em 2015, o tabloide britânico Daily Mail publicou a foto de outro ser que muita gente acreditou ser uma fada. A foto em questão causou um grande debate e discussões por toda a internet. Lisa Wildgoose, que é mãe de 2 crianças, resolveu fazer um ensaio fotográfico com as filhas no quintal da própria casa, que fica em Towcester, região central da Inglaterra. Lisa conta que nunca tinha visto um animal como aquele, mas na internet tinha muita gente falando que aquilo seria apenas um inseto, como qualquer outro. Qual a sua opinião sobre isso? Você acredita em fadas? Bem, Lisa jura de pés juntos que aquilo é de fato uma fada e que as fotos não foram manipuladas. Outro britânico que diz ter fotografado fadas é um fotógrafo chamado John Haya, que afirmou ter feito imagens delas no Vale de Rosendale, em Lancashire. As imagens do fotógrafo foram publicadas pelos tabloides britânicos em abril de 2014. O que você acha? Parece com fadas? Bom, quanto mais perto a gente chega das imagens, mais estranhas elas ficam. No final, parecem mais espíritos do que, de fato, fadas. Bem, mas vamos parar com o papo de fadas e vamos para o último item da lista. O disco de Phaistos, que foi encontrado no ano de 1908. Desde sua descoberta, ele vem intrigando investigadores que tentam desvendar os mistérios que estão gravados nele. O disco é datado do ano de 1700 a.C. e ele foi descoberto pelo arqueólogo italiano Luigi Pernier, nas ruínas do Palácio Minoico de Phaistos, na costa sul de Creta. Do final da Era do Bronze, da civilização minoica, o artefato foi durante anos um mistério, pois não existia nenhuma informação sobre seu significado, nem nada sobre sua criação. E isso fez com que esse disco se tornasse um dos mais famosos mistérios da arqueologia. Porém, os estudos sobre o artefato avançaram muito nos últimos anos e, finalmente, foi possível decifrar o que foi escrito nele, em uma língua misteriosa de mais de 4.000 anos. O disco possui 16 centímetros de diâmetro e ambos os lados possuem inúmeros símbolos, que incluem representações de homens, cabeças com coroas de penas, mulheres, crianças, animais como pássaros, insetos, ferramentas e até mesmo armas. Vários decifradores trabalharam em cima da tradução dos escritos e fizeram suas interpretações. O cientista Gareth Owens, que é um investigador de linguística do Instituto Tecnológico Educacional de Creta, informou recentemente que cerca de 90% de um dos lados do disco já foi decifrado. Foram 6 anos de estudo junto com John Coleman, que é professor de fonética em Oxford, para conseguirem descobrir não só o som dessa linguagem, mas também todos os seus significados. O pesquisador se refere a esse disco como o primeiro CD-ROM minoico e afirmou que o disco de barro contém uma oração para a deusa mãe da civilização minoica. Isso porque, segundo suas transcrições, um lado é totalmente dedicado a uma mulher grávida e o outro a uma mulher dando à luz. A oração lê-se numa direção espiral, dando a volta no disco, de fora para dentro. Gareth afirma que esse disco é o mais perto de uma pedra de Roseta, que já foi encontrado dos minoicos. A pedra de Roseta foi encontrada em Champollion durante as campanhas napoleônicas no Egito. Essa foi a pedra que permitiu que os cientistas entendessem os antigos hieróglifos dos faraós.
Atualmente, o disco de Faístos está em exibição no Museu Arqueológico de Heraklion, em Creta, na Grécia. E aí? Você já tinha visto alguma dessas histórias circulando na internet? Comente e não se esqueça de deixar sua curtida aqui embaixo, hein? Tá bom? Eu vou ficando por aqui e um grande abraço e até a próxima. Tchau!